Sim, Vita Carnes e hoje iremos estar fazendo o mímico. Gostaram da minha representação aqui daquele meme lá do MrBeast? Que virou meme do mímico? Pode falar, se ficou ruim, pode falar, porque beleza. E pra fazer ele, vamos precisar só disso aqui: vermelho, preto e branco. Incrível! Então, a separação de membros dele é da seguinte forma: ele é um corpo humano, só que sem pele. Se você abrir o livro de ciências na página 42, você encontra um igualzinho a esse. E eu falei dessa forma, mas o que passou pela minha mente foi outra coisa. E é o seguinte, é um tronco longo, um pouco mais longo que isso. Aqui, ó, acho que aqui tá bom. Vem pra cá. Isso, unir de volta. Um tronco médio, com pescoço longo, braços longos, pernas longas e uma cabeça proporcional. Beleza. Vamos começar aqui. Primeiramente, vamos ter que adicionar massinha ao longo do corpo dele para deixar ele mais volumoso assim. Não que ele seja muito volumoso, tá, galera? É que o bicho é seco, mas ele tem ali os volumezinhos ali de costela, de músculo. Como eu disse, ele é literalmente um corpo humano, só que sem pele. Quer dizer, um pouquinho mais bizarro que um corpo humano normal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu vou falar a real. Vita Carnes é o meu Analog Horror favorito. Tem uns outros aí que também são épicos, são muito bons, mas esse aqui ele ganhou um espacinho no meu coraçãozinho de melão. Ele ganhou um espaço em mim e eu vou falar a real, eu acho Mandela Catalog, beleza, é da hora, é legal. The Man in the Suit é ok, mas isso aqui é cinema. Isso aqui é cinema. Meu, o criador, eu não lembro agora o nome do criador, me desculpem, mas eu vou estar deixando o nome dele em algum lugar aí. E se vocês puderem, vocês vão lá no canal dele e vão e vejam aí a sériezinha do Vita Carnes para dar uma força para ele que tá na segunda temporada. E eu vou falar a real. O cara dedicou uma temporada inteira só para fazer o world building e apresentar os bichos para nós. Rapaz, isso aí é legal. Tem muita série que nem sequer faz o world building, já taca você no meio ali e exploda-se, tá ligado? E cara, eu gostei. Eu gostei. Esse Mandela Catalog é osso, viu? Chamar a Vita Carnes de Mandela Catalog é triste, viu, Everton? Ai. Então, esse Analog Horror aí, o Vita Carnes, ele ganhou um espacinho em mim, porque ele é praticamente tem tudo que eu gosto. Ele tem tudo que eu gosto. Uma entidade desconhecida, organismos gigantes, que mais parecem estátuas enormes, que são os monolitos, e uma variedade, praticamente um ecossistema vivo inteiro, totalmente diferente no nosso próprio planeta, e isso é muito bacana, isso é genial. E eu vou falar a real. Hollywood tá querendo perder tempo fazendo um live action de Skibidi Toilet. Eu tenho um certo refluxo toda vez que eu falo dessa disso. Disso, vou só falar dessa forma. Vocês devem estar sentindo a minha pressão sanguínea aumentar só de eu citar Skibidi Toilet. Ah, eu vou parar de falar esse nome. E eu vou falar a real. Foi mal aí se você gosta. Mas Skibidi Toilet é uma bela de uma. Né? Meu, sei lá, contrata um diretor bacana e faz uma série de Vita Carnes, de Mandela Catalog. Cara, ia ser muito mais da hora. Ainda mais que agora, na segunda temporada de Vita Carnes, a gente tá tendo um pouco mais ali de lore nesse universo. Meu Deus! Meu Deus do céu! E os caras querem perder tempo com privada cantando. Sendo que tem literalmente bicho feito de carne. Que é muito mais interessante. Não que você talvez não seja feito de carne. Não sei. Você pode ser um robô e eu não tô sabendo. Aqui, dessa forma. Daí a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui nos glúteos dele também para dar volume, né? Volume. Tem que ter ali volume do glúteo. Aí para as coxas. Então, ele tem um formato humano, mas ele não é. Bom, ele não é humano. Só tem o formato. E só, acabou, não tem mais nada. A relação dele com os seres humanos acaba só nos 50% de aparência que ele tem. Aqui, dessa forma, a gente adiciona um pouco mais de massinha aqui na coxa dele.
Não precisa adicionar muita massinha, como eu disse, ele é magro. E sem falar que, né, ele não tem a pele, então o volume da pele. E sem falar que, pô, meu, ele só é músculo. Ele só é o volume muscular, não tem nem gordura no bicho, porque, pra você que não sabe, a gordura ela acumula ao redor do músculo quando você engorda ou tem um peso a mais. Ou mais ou menos por aí. Sei lá, não sou muito fluente, não sou um mega fluente em biologia. Eu sei o basics, o básico do básico do básico. Aqui a gente adiciona um pouquinho de musculatura nele, só para, né, só para dar um volumezinho bem pouquinho a mais desse jeito. E comenta aí qual é a sua subespécie favorita do Vita Carnes. A minha, sinceramente, é o mímico. Eu gosto dessas criaturas. Eu gosto e tenho medo dessas criaturas que têm ali uma forma humana. Teve um vídeo anterior que eu comentei sobre isso, que eu, tipo, monstros que parecem monstros assim, que não tem nada de ser humano, eu sou beleza, eu acho da hora. Agora, monstros que têm características humanas, e quanto mais parecido com o humano eles são, mais cagado eu fico com relação a eles. Teve um inscrito que comentou que deve ser por causa de cair no Vale da Estranheza. Eu não sei, eu não conheço muito assim do conceito do Vale da Estranheza. Eu sei que o Vale da Estranheza é um conceito onde o seu cérebro, ele desconfia daquilo que tenta ser humano, mas não consegue se tornar muito semelhante a um humano. Conseguiu entender? Tem teorias aí que dizem que o Vale da Estranheza é uma adaptação do cérebro a identificar um predador de humanos, que seria uma espécie, uma criatura, um ser, um organismo vivo aí que possivelmente existiu antes do dilúvio, que ele copiava a forma humana, mas ele não ficava igual a um ser humano, ele ficava distorcido. Semelhante aos, como que é o nome? Alternates, ali os doppelgangers de Mandela Catalog. E, cara, isso é bizarro. Isso é ainda mais bizarro se você levar em consideração que muitas mitologias, folclores e essas crenças antigas que hoje em dia já são, não são tipo continuadas como mitologia mesmo em si, tem essa questão aí de seres que se disfarçam em humanos ou humanos que se transformam em seres estranhos, como por exemplo o próprio lobisomem. Quem garante que o lobisomem na verdade não é um monstro com formato de lobo que se disfarça de ser humano e não um humano que é amaldiçoado a virar um lobo? Caramba, agora eu expandi minha própria mente. Comenta aí sobre essa teoria aí do possível predador humano. Ó, e o pé dele, a gente tem que fazer um pezinho de galinha. Desse jeito, dessa forma. Os dedos, não tem tanta imagem assim, não tem nenhuma imagem muito boa. Até na segunda temporada tem umas imagens ali que dá pra ver um pouquinho melhor ali a estrutura física de um mímico, mas eu não consegui identificar certinho quantos dedos eles têm nos pés. Então, num futuro corte aqui do vídeo, eu vou fazer certinho ali o pezinho dele e beleza. Aí para os braços, a gente adiciona só um pouquinho assim de massinha dessa forma, desse jeito, dobramos aqui. E os braços dele tem que ficar mais longos do que o que seria normal de um ser humano. Ele não é humano, né, galera? Eu acho que eu já repeti umas 15 vezes. Aí o ombro a gente adiciona só um pouquinho de massinha. Disse um pouquinho, então eu coloquei demais. Aqui, dessa forma, desse jeito. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui no antebraço dele, só para dar um pouquinho de volume. O pulso tem que ficar bem fininho, dessa forma. E cara, o mímico, eu vou falar a real, ele é a melhor criatura do conceito aí do Vita Carnes, que é essas criaturas, esses seres estranhos que copiam o nosso ecossistema, mas são diferentes e vivem em harmonia conosco. E cara, ele é um conceito muito bacana. Ele é um O começo dele é assim, ele nasce do Crawl. O Crawl, para você que não sabe, dá um resumo básico aqui. Tem as singularidades, que são basicamente esferas de pura energia que ficam suspensas no ar de alguma forma, e elas criam o Crawl a partir de seres mortos, seres vivos que foram de base. Aí o Crawl é uma planta com vasos sanguíneos, é uma planta feita de carne,
que dá origem aos trimmings, que são tipo uma tartaruga sem pele, com 6 patinhas, e vamos concordar, dá vontade de dar um chute. Aí, logo após, tem as cobras de carne. É muito estranho falar isso, mas beleza. Que são basicamente cobras de carne que comem qualquer porcaria. Tanto é que o uso delas na sociedade do Vitacarnes é literalmente lixeira de açougue ou, sei lá, necrotério, não sei. Aí tem os mímicos, que são os bichos que nascem raquítico, magro, pequeno e que só come bicho pequeno. Aí eles vão crescendo e, pô, meu, eu tô ficando grande, eu vou comer uns bichos diferentes. Aí na forma adulta eles comem seres humanos. Apenas isso. E se eles comerem demais, eles têm duas variações, que é o mímico totalmente disfarçado, que ele tem até pele e cabelo crescendo nele, e o mímico ancião, que ele basicamente tem uma cara de, sei lá, ele tem essa carinha aí fofinha, por algum motivo. Isso é fofo pra mim, tá? Não me julguem. Só que ele é resistente a fogo, a certas temperaturas, e ele é muito mais forte. Ele bagaça um mímico normal na porrada se ele tiver a oportunidade. Depois do corte eu comento um pouquinho mais sobre. Vou dar uma alisada. Antes de tudo, não pergunta o motivo do ambiente ter mudado de um corte para o outro. Isso não faz sentido, nem eu tô entendendo. Então vamos continuar aqui. Eu tive que desmembrar o mímico, arranquei os dois bracinhos dele para continuar a modelagem, para facilitar, porque ia ser complicadinho modelar com os braços no corpo. Tinha chance de cair e já estava querendo cair, para falar a verdade. Então, para os braços, eu vou continuar com o outro braço que eu ainda não terminei, que é o seguinte: vocês vão dividir os dedos e os dedos têm que ficar bem longos, beleza? Porque ele é, como eu disse, né? Ele é um humanoide, ele é um ser humano anormal, assim. Ele é o predador de humanos do universo de Vitacarnes, ok? Beleza. Aí, para fazer os dedos, é só ir fazendo as divisõezinhas. Deixa eles bem fininhos e longos e faz as divisões aqui das falanges, aqui as dobrinhas. Continuando a falar das espécies de Vitacarnes, bom, o último que eu falei foi o mímico, que ele tem as duas últimas formas dele, que é ou o mímico ancião, onde ele fica brutal, de forte, de ágil, resistente, e o mímico disfarçado, que disfarçado, só isso mesmo. É que nem um alternate do universo de Mandela Catalog, e a diferença é que ele não é um alternate de ninguém, ele só é feio como um alternate. Ó, e para o antebraço a gente dá uma divisãozinha aqui, ó, nos músculozinhos, desse jeito, dessa forma, a gente alisa tudo aqui assim. Opa, fui focar e acabei soltando as duas mãos, ok? Aí a gente pega uma ferramenta que é ponta de silicone e damos uma dividida a mais nos músculozinhos, desse jeito. Aí logo após ele tem o host, que né, ele tem um corpo humanoide semelhante ao mímico, mas a diferença é que ele só fica preso no chão e fica liberando esporos que atraem as vítimas para ele. Resumindo, o bicho é folgado, né? Além dele te eliminar, ele não vai atrás de você que nem o mímico. Ele fica parado e chama você. Ou seja, é uma bela da porcaria. Também tem o Pera, acho que eu confundi. Ah, não, não confundi, não, tô falando certo. Agora tem o Harvester, que é a espécie de Vitacarnes que eu mais odeio, junto com o Host, que é o anfitrião de influência. São os dois que eu mais odeio, porque você simplesmente vai ter o desejo de ir até ele, e o outro, se você for um desavisado, você só vai de base. Sério, eu odeio o Harvester. Eu odeio. Nossa, como eu sou bilíngue, não. Ó, e para os dedinhos, a gente dá uma puxada assim, ó, a gente cavuca um pouco a massinha entre os dedos, dessa forma, que é para representar aqui os ossinhos da mão. Dessa forma, assim. E cara, o Harvester, ele é literalmente como eu posso dizer, ele é basicamente uma almôndega que fica no meio da floresta, e ele tem vários tentáculos e armadilhas que ficam num raio de, sei lá, acho que 25 metros em volta dele, por debaixo da terra, onde se você pisar na armadilha dessa, é basicamente um monte de dente. Pisou, prendeu assim, tu é envenenado e não tem o que fazer. Você só vai de base, não tem cura pro veneno dele e nem pra, tipo, amenizar
a toxina, porque ele tem dois tipos de toxina, um que é um veneno extremamente letal e o outro que é um bagulho que vai te deixar grog até o ponto de você só definhar e desmaiar ali mesmo. Ou seja, é um bicho infeliz. Eu odeio o Harvester. Se você gosta do Harvester, eu olho torto pra você. Aqui, desse jeito, a gente faz uma divisãozinha aqui também do bíceps, dessa forma. Daí agora a gente pega mais ou menos aqui e fazemos, ó, uma divisão desse jeito, dessa forma. Assim, que é dos músculos dele. Desse jeito, a gente passa o dedo por cima para dar uma suavizada. E logo após isso, a gente vai fazendo vários cortezinhos desse jeito, que é para representar a separação das fibras musculares. E assim, eu vou falar aqui os Analog Horrors que eu gosto mais. Que no caso são o Mandela Catalog, o The Boiled One. Esse sim é cinema. Nossa senhora, The Boiled One, meu Deus, é um caramba. É uma sacanagem, meu. The Boiled One é uma sacanagem de bom, meu. Sério, é um dos melhores. Tipo, ele tá. Assim, em primeiro lugar tá Vita Carnes, The Boiled One e o Mandela Catalog. Mas o The Boiled One, tipo, os três tá em primeiro, mas o The Boiled One consegue ficar acima dos três. Aí para os dedinhos do pé, ele tem 5 dedinhos, sendo da seguinte forma: 4 dedinhos longos, principais aqui assim, desse jeito, dessa forma. E na lateral interna vocês vão pegar uma minhoquinha pequenininha de massinha vermelha, desse jeito, e vão colocar aqui desta forma assim, ok? Vai ficar dessa forma, desse jeito, e pronto. E tem muitos outros Analog Horrors que são muito bons. Deixa eu ver, deixa eu resgatar um exemplo aqui. É que eu não assisto muito Analog Horror. Um também que eu vi recentemente, que é muito bacana, é o Arcadia. O Daishikawa fez um vídeo recentemente falando sobre, que é a transmissão que quase destruiu o mundo, ou que vai destruir o mundo, algo do tipo. Nossa, esse me deu um arrepio, velho. Cara, muito bom, recomendo demais. E eu tenho uma regrinha pra se uma coisa é boa, tipo, caiu no meu paladar e eu posso afirmar que é boa mesmo, ou sei lá, é só uma coisa boba que eu tenho comigo e eu trato tudo como uma pequena regra. Que no caso é o seguinte: se eu tenho ou um pesadelo ou um certo arrepio em alguma obra de terror, seja de empresa grande ou de terror indie assim de internet, vai por mim que é boa. Sério. E cara, olha, eu tenho algumas coisas. Quem aí viu o vídeo onde eu ensinei a fazer o Bugman sabe que eu tive pesadelo com o filme e o filme é bom mesmo. Ó, agora para as costelinhas dele, a gente pega uma esteca, uma ferramenta que possa cortar a massinha. Pegamos mais ou menos aqui e apertamos desse jeito, fazendo um recorte em ângulo, ó. Conseguiram entender? É um recorte que não vai nem de assim e nem de assim. Ele vai meio em ângulo assim e na base do aperto. Aqui, dessa forma, desse jeito. E também tem uma coisa em Vita Carnes, que é a tal da Fábula do Príncipe, que é uma subtrama ali, uma historinha que seria, digamos que uma origem desconhecida dos Vita Carnes, mas que ao pouco, ao longo da série, está sendo revelada. E até o momento na segunda temporada nós tivemos um pequeno fragmento do final da história deste príncipe. E eu acredito que, bom, é uma fábula, então se tu pegar e espremer bem essa fábula, tu pode interpretar da seguinte forma. Tem duas interpretações, ou que são basicamente os ricos e poderosos do passado que perpetuam fazendo rituais para a entidade que criou a raça dos Vitacarnes, porque nós temos as 7 orbes e elas são coisas meio estranhas. A minha teoria é que as orbes sejam, tipo, cada uma é uma entidade que funciona de uma certa maneira, todas têm a mesma função ali, todas fazem a mesma coisa, mas cada uma faz ali, tipo, da forma e do jeito no momento em que dá pra fazer, tipo, criar um crawl do nada ou coisa do tipo. Não, aí para o tórax, a gente pega um quadradinho de massinha, achatamos e fazemos este formato e colocamos aqui apenas isso. Ok? Aí para o pescoço, o trapézio e as costas, nós vamos pegando pedacinhos de massinha vermelha
e colocando dessa forma, desse jeito ao longo das costas. Então, essas orbes aí, que são as singularidades, elas são tipo umas. São só umas esferas mesmo que ficam flutuando ao longo do ambiente. E tipo, antigamente, na primeira temporada, não falava nada, não tinha nada sobre essas orbes aí, essas tais singularidades. Aí agora elas foram mais desenvolvidas na série. Aqui, desse jeito. Ah, e a outra forma de interpretar a fábula do príncipe é tipo, a família dele e ele seriam essas tais orbes, e o tal ser acima deles, que dá a entender que essa família do príncipe teria alguém acima deles, como se eles fossem arautos de uma outra entidade aí, não sei. Até o momento não tem muita coisa sobre, se eu não me engano saiu só mais um episódio novo de Vitacarnes, então não me perguntem tanta coisa porque eu não entendo muito. Vocês aí que tem umas teorias diferentonas, comenta aí que eu quero saber, eu quero dialogar com vocês e quero entender, eu quero tentar entender um pouquinho melhor através de suas teorias também. Ó, e a gente vai alisando ao longo do corpo dele cada pedacinho de massinha que a gente vai colocando. No caso, no trapézio são dois, aqui na base do pescoço, na lateral, é um. No pescoço, na parte da frente, são mais dois, e o tórax é só o quadradinho aqui, como vocês estão vendo. Aí é só ir alisando todas essas minhoquinhas. Vamos passar agora para a cabeça, que ela é uma parte mais, não vou dizer simples, mas eu prefiro muito mais fazer um rosto como o do mímico de Vitacarnes do que um rosto de ser humano normal. É bem mais simples. É bem mais simples. Ó, primeiramente a gente alisa, quer dizer, alisa não, a gente recorta um filezinho das laterais do rosto e fazemos um recorte aqui, outro aqui e retiramos este espaço da cabeça. Esse espaço é única e exclusivamente para os dentes dele. A gente tem que deixar ele com um sorriso bem maléfico, assim, um sorriso bem de lunático mesmo, porque vocês já perceberam que 90% dos analog horrors, eles bebem tanto dessa mesma fonte do Vale da Estranheza, que é tudo com esse rosto humano distorcido. E geralmente a distorção é sempre da mesma forma, é sempre um sorriso tão largo, mas tão largo que com certeza o bicho consegue engolir o próprio braço de tão largo que é esse sorriso. Vocês já perceberam? E de uma certa forma isso é meio saturado, já que todo mundo que faz Analog Horror bebe dessa fonte, dessa mesma face. Ok, aí a gente marca mais ou menos aqui onde vão ser os olhinhos dele. E eu achei da hora que eles explicaram um pouquinho mais sobre o mímico, que ele se alimenta exclusivamente de carne humana quando ele atinge o último estágio dele, tipo a evolução final, digamos assim. O que faz sentido. Tipo, se a intenção dele é ser um predador de humanos, então só se alimentando de carne humana que tá o certo. Daí agora a gente pega um boleador, fazemos aqui, ó. Os olhos dele são bem arregalados, são bem pra fora assim, ó. Desse jeito, dessa forma. Aí. A gente aperta aqui um pouquinho. Aí. Vai ficar mais ou menos assim. Então a gente vai dando uma modelada e empurrada na massinha vermelha da cara dele para ir fazendo os outros detalhes que faltam. No caso, o volume do nariz. Ele não tem um nariz em si. A cara dele é bem semelhante a um crânio normal, então ele só tem a cavidade nasal, mas não o nariz em si. Aí a gente empurra de pouquinho em pouquinho aqui a massinha, dessa forma, desse jeito. Aí vai ficar mais ou menos assim. Daí então com uma esteca, uma ferramenta que possa cortar a massinha, nós fazemos um recortezinho aqui, fazendo um buraquinho dessa forma, desse jeito. Ok. Daí a gente retira o excesso daqui, dessa forma. Pronto. A gente dá uma apertadinha aqui. Eu acho que a cabeça dele tá um pouquinho estreita, tipo,
não tá tão alta quanto uma cabeça humanoide normal. Aí a gente alisa aqui dessa forma. Desse jeito. Bom, depois eu vou dar uma adicionada aqui na parte de cima da cabeça, mas por enquanto eu vou deixar só desse jeito mesmo. Aliso um pouquinho aqui dos lados. Aí. Dá uma melhorada aqui. Aí, pronto. Agora o olho dele é um escaramba, tá? De feio, que é um olho arregalado. Um olhaço de peixe, ele tem um olhão de peixe mesmo. Aqui a gente pega uma bolinha de massinha branca. Colocamos aqui, dessa forma. E com alguma ferramenta a gente dá uma apertadinha assim, ó. Desse jeito, para ela cobrir melhor o espaço. Pegamos uma bolinha de massinha preta. Não pode ser uma bolinha muito pequena, porque a pupila do olho dele... Pupila? Pupila é bem dilatada. Eu acho que a íris e a pupila é a mesma coisa no mímico. Aí a gente faz uma coisa bem assim, ó. O olho bem arregalado mesmo. Ele tá muito impressionado com alguma coisa. Aí a gente abre um pouquinho só a boca dele. Pegamos um pedacinho de massinha branca. Colocamos aqui dessa forma. Daí a gente vai dando uma modelada bem de leve, retirando os excessos que é para fazer os dentes dele. Desse jeito, a gente recorta aqui, dessa forma. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Cara, é uma ideia muito interessante. Vou voltar aqui numa coisa que eu falei anteriormente no vídeo, que estão perdendo tempo há muito tempo. Hollywood aí tá perdendo tempo. Esses diretores aí mais renomados. Pô, meu, por que nenhum deles entra em contato com esses caras que fazem esse analog horror de terror, como Mandela Catalog, Vita Carnes mesmo, The Boiled One, e investe nisso? Porque aí são ideias muito boas, são conceitos muito interessantes, não só de universo, como de monstros, de entidades e de coisas do tipo. E ninguém dá a mínima. Ninguém dá a mínima. Eu fico triste com isso. Aqui, desse jeito. Acho que os dentes estão um pouquinho curtos demais. Depois eu vou dar uma alongada neles, mas esse aqui é o processo dos dentes. Daí é só dar a dividida assim, ó. A gente pega um bisturi e cortamos aqui cada um dos dentinhos dele dessa forma. E os dentes podem ficar meio tortos assim, meio disformes. Vou dar um pequeno corte, dar uma adicionada de massinha tanto na cabeça quanto no corpo, uma modelada, detalhes e etc. Já volto. Pessoal, finalizado aqui o mímico, eu achei que ele ia cair pra frente. E os últimos detalhes é só a musculatura, que aí tem que ir dando os recortezinhos aqui. Não precisa ser em tudo, mas se você quiser fazer em tudo, beleza. E para colocar os braços, vocês só precisam compactar aquele cotoquinho que tinha na lateral interna do ombro dentro do buraco do tronco. E vocês podem adicionar um pouquinho de massinha aqui em volta para dar uma aderida a mais. E a cabeça é só colocar ela no corpo. E vocês têm que fazer tipo uns detalhezinhos assim, uns recortezinhos assim aqui dos músculos. E também um pouquinho aqui na cabeça, na testa, nas bochechas e etc. E é isso. Finalizado aqui o mímico feito com massinha de plastilina. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. Comenta aí qual é a sua subespécie favorita de Vita Carnes. A minha eu já falei aqui, que é o mímico, que é o mais doido e mais da hora. E é isso aí. Falou e até o próximo. Vou dar uma segurada nele para ele não cair.